Olá a todos, essa é mais uma aula integrante do curso de Introdução à Ciência dos Materiais e nessa aula falaremos sobre sistemas cristalográficos. Vamos nessa? As propriedades de alguns materiais são diretamente relacionadas às suas estruturas cristalográficas. Por exemplo, materiais puros, tais como magnésio e berílio, possuindo uma estrutura cristalina, tendem a ser mais quebradiços, isto é, fraturam quando submetidos a baixos níveis de deformação, quando comparados com materiais puros tais como ouro e prata, que possuem, inclusive, outra estrutura cristalina. Ainda é possível identificar significativas diferenças nas propriedades entre materiais cristalinos e não cristalinos, mesmo quando estes possuem a mesma composição, motivo pelo qual é de extrema importância o estudo que realizaremos na aula de hoje. Para iniciar o presente estudo, temos no vídeo a definição de uma estrutura cristalina. Sabe-se que materiais sólidos podem ser classificados de acordo com a regularidade na qual os átomos ou os seus íons estão arranjados. O material cristalino, por exemplo, por definição, trata-se de um material no qual os átomos estão dispostos de uma forma periódica ou repetida por um longo período no interior deste. Todos os metais, alguns materiais cerâmicos e também alguns polímeros formam estruturas cristalinas sob condições normais de solidificação. Já existem materiais que não apresentam estrutura cristalina, ou seja, não apresentam seus átomos dispostos de forma periódica ou repetitiva. Neste caso, esses materiais são caracterizados e são conhecidos como materiais não cristalinos ou amorfos. Conforme já mencionamos no slide anterior, é válido estudar e analisarmos as propriedades cristalinas dos materiais, uma vez que tais propriedades dos sólidos e que demais propriedades, dos sólidos dependem da estrutura cristalina destes. Para estudos de estruturas cristalinas, existe uma abordagem, e uma simplificação que vai facilitar muito o nosso estudo e a nossa análise. Uma vez que nós temos uma estrutura periódica, é possível nós analisarmos apenas um trecho do material. Uma vez que nós temos da definição uma estrutura que repete-se ao longo de um período e de uma distância e de, dimensões consideráveis, nós não necessitamos analisar o material como um todo. Nós podemos analisar simplesmente uma fração do material, haja vista a definição de estrutura cristalina. Portanto, nós podemos escolher uma célula que, por sua vez, deve ser escolhida para a representação da simetria da estrutura cristalina. Nessa célula, a posição dos átomos do cristal, elas podem ser obtidas por translação e por um simples cálculo matemático que nós veremos a seguir. Nós temos, portanto, de uma célula unitária, duas representações básicas. A representação de esfera sólida, ou seja, na qual os átomos eles estão representados por esferas sólidas, e também a representação de esfera reduzida. A representação de esfera sólida, ela tem uma importância para nós vamos constatar hoje na nossa aula, porque alguns cálculos e algumas análises, elas são feitas e efetuadas mediante a análise da representação de esfera sólida. Tá bom? Os átomos, como nós podemos ver, há uma aproximação, os átomos nessa abordagem, nessa representação, eles são caracterizados por esferas maciças. Tá bom? Para cálculo dessa variável e dessa entidade que nós mencionamos, que por sua vez classifica e por definição nos quantifica o nível de ocupação dos átomos numa estrutura cristalina, nós utilizamos e lançamos mão do fator de empacotamento, que é dado pela relação ilustrada no vídeo. O volume dos átomos na célula unitária, nós temos sobre o volume total da célula unitária. A primeira
equação do vídeo assim apresentada, ela pode ser traduzida nessa, na qual N é o número de átomos que ocupam a célula unitária, VA é o volume do átomo. Uma vez que nós fizemos a aproximação por uma esfera maciça, o volume do átomo será 4/3 de πr ao cubo, onde R é o raio do átomo e, por sua vez, o volume da célula unitária. Veremos a seguir a aplicabilidade e definição do fator de empacotamento nos exemplos das estruturas a seguir. A maioria dos elementos metálicos, aproximadamente 90%, eles cristalizam-se com estruturas altamente densas, as quais nós apresentaremos a seguir. A primeira estrutura que estudaremos é a célula cúbica de corpo centrado, também identificada por CCC ou BCC na literatura em inglês. Neste arranjo estrutural, existe um átomo para cada vértice de um cubo e um átomo no centro do referido cubo. É possível verificar esta estrutura no tungstênio, no bário, no nióbio, no lítio, potássio e também no cromo, por exemplo. Vemos aqui as representações de esfera sólida e também reduzida da referida estrutura. Podemos constatar, através da análise da representação de esfera sólida, que existem dois átomos na célula unitária. Um átomo no meio e podemos ver 8 frações de átomo nas extremidades, nas arestas. O fator de empacotamento da referida estrutura é assim dado pela relação apresentada, onde N representa o número de átomos, R o raio do átomo, e o parâmetro de rede é assim calculado a partir do valor da diagonal principal do cubo e de uma das faces dele. O valor de VC, e ao final nós temos que o fator de empacotamento da estrutura cúbica de corpo centrado é numericamente igual a 0,68. Isso quer dizer, o significado do fator de empacotamento nos mostra que na estrutura CCC ou cúbica de corpo centrado, nós temos 68% da célula unitária preenchida com átomos. Essa é a definição do fator de empacotamento. A segunda estrutura, objeto de nosso estudo, é a célula cúbica de face centrada, também conhecida por CFC ou FCC na literatura inglesa. O presente arranjo ele configura-se por exibir os mesmos átomos nos vértices encontrados no outro arranjo cúbico, mais um átomo em cada face do cubo, conforme vemos na representação no nosso vídeo. Nós podemos encontrar essa estrutura em materiais tais como alumínio, cálcio, níquel, cobre, prata, ouro, platina e chumbo, por exemplo. Vemos no vídeo também a representação em esfera reduzida. Podemos, a partir da análise da representação da esfera sólida, constatar que existem 4 átomos na célula unitária. Realizando o cálculo do fator de empacotamento pela equação base e referência, nós temos assim que o fator de empacotamento da estrutura CFC é numericamente igual a 0,74, que quer dizer que 74% da célula unitária é preenchida ou ocupada por átomos. Existe também uma estrutura também importante para estudo, sobretudo estruturas metálicas cristalinas, que são os cristais hexagonais e, por sua vez, a estrutura hexagonal compacta. Na estrutura ilustrada no nosso vídeo, nós temos 2 hexágonos sobrepostos e um plano intermediário. Essa estrutura hexagonal compacta, ela pode, por sua vez, ser encontrada no berílio, no lítio, magnésio e no cobalto, por exemplo. O fator de empacotamento, por sua vez, é calculado pela equação base, e nós podemos constatar que o fator de empacotamento é igual a 0,74. Nós podemos constatar e podemos
caso seja necessário, você pode voltar ao vídeo e verificar que o fator de empacotamento da estrutura hexagonal compacta e da estrutura cúbica de face centrada, elas são numericamente iguais. Tal igualdade, ela se dá em virtude dos planos cristalinos que constituem essas estruturas. Quando a gente observa a sequência de disposição dos planos cristalinos na direção da diagonal do cubo da estrutura de face centrada e na direção perpendicular à base, no caso da estrutura hexagonal apresentada, nós vemos que os arranjos atômicos, em ambos os casos, eles são de mesma natureza. A diferença das estruturas, por sua vez, ela situa-se e ela está no posicionamento dos átomos destes planos em relação ao ponto de referência. Gostaria de agradecer aos usuários que têm prestigiado as videoaulas. Espero que os conceitos aqui trazidos tenham auxiliado nos estudos. Desejo bons estudos a todos e até a próxima, pessoal.